Capítulo 16. Os peregrinos são hospedados pelos pastores nas montanhas das delícias. Caminhando, chegaram os nossos peregrinos, finalmente, às montanhas das delícias. Subiram-nas para contemplarem o jardim, as vinhas e as fontes. Beberam, lavaram-se e comeram livremente do fruto da vida. No cimo das montanhas havia pastores que apacentavam os rebanhos, e naquela ocasião estavam a pequena distância do caminho. Os peregrinos acercaram-se deles e, apoiados aos seus bordões, como fazem os viajantes cansados quando param a falar com alguém no caminho, perguntaram-lhes a quem pertenciam aquelas montanhas das delícias e os gados que ali pastavam. Pastores, estas montanhas são do país de Emanuel, e daqui avista-se a cidade celestial. Também são dele as ovelhas, pelas quais deu a sua vida. Cristão, é este caminho que conduz à cidade celestial? Pastores, é efetivamente este. Cristão, que distância há ainda daqui à cidade? Pastores, grande para os que nunca hão de chegar, mas muito pequena para os perseverantes. Cristão, o caminho é perigoso ou seguro? Pastores, é seguro para aqueles para quem deve ser, mas os transgressores cairão nele. Oséias 14:9. Cristão, há aqui algum alívio para os peregrinos que chegam cansados e desfalecidos? Pastores, o Senhor dessas montanhas sempre nos tem encarecido o dever da hospitalidade. Portanto, está à vossa disposição tudo o que há de bom. Hebreus 13:2. Vi então no meu sonho que, inteirados os pastores de quem eram aqueles peregrinos, fizeram algumas perguntas acerca do seu país natal, da sua entrada no bom caminho e da perseverança em segui-lo, porque são muito poucos os que chegaram na sua viagem a estas montanhas, e quando ouviram as satisfatórias respostas dos peregrinos, deram-lhes o maior agasalho e fizeram-lhes a melhor recepção. Os pastores chamavam-se ciência, experiência, vigilância e sinceridade. Tomaram os peregrinos pelas mãos e introduziram-nos nas suas tendas. Permanecereis conosco algum tempo, disseram os pastores, para que nos conheçamos bem e vos consoleis com as delícias dessas montanhas. Com o maior prazer, responderam os peregrinos, e alojaram-se por aquela noite, por ser já tarde e haver declinado o dia. Na manhã seguinte, convidaram Cristão e Esperança para darem um passeio pelas montanhas. A perspectiva que se apresentava aos olhos dos dois peregrinos era sobremodo maravilhosa. Não ficou, porém, nisso o bom agasalho dos pastores. Combinaram mostrar-lhes algumas maravilhas e levaram-nos, em primeiro lugar, ao cimo do monte chamado Erro, cuja vertente era muito íngreme do lado oposto. Dali viam-se, no fundo do vale, muitos corpos de pessoas que, tendo se despenhado daquela altura, haviam sido completamente despedaçados. Cristão, que significa isto? Pastores, não tendes ouvido falar daqueles que se extraviaram por terem prestado ouvidos ao que diziam Himeneu e Fileto acerca da ressurreição do corpo? 2 Timóteo 2. Pois estes que vedes lá embaixo são os tais, e não têm sido sepultados até hoje, para exemplo dos demais, e para não subirmos muito alto, ou para não nos aproximarmos demasiadamente da borda deste vale. Conduziram-nos depois ao cume de outra montanha, cujo nome era Cautela, e fizeram-nos olhar para longe, mostrando-lhes alguns homens que andavam para cima e para baixo entre os sepulcros que ali havia. Aqueles homens eram cegos, porque tropeçavam nos sepulcros e não podiam sair de entre eles. Cristão, é isto, o que quer dizer? Pastores, não vedes um pouco mais abaixo uma ponte que dá para um prado à esquerda do caminho? Daquela ponte vai um caminho diretamente ao Castelo da Dúvida, propriedade do gigante Desespero. Estes homens que além vedes, vieram uma vez em peregrinação, como vós fazeis agora, até chegarem à ponte, e como o caminho direito lhes pareceu áspero naquele sítio, combinaram deixá-lo e seguir pelo prado, onde foram apanhados pelo gigante Desespero, que os encerrou no Castelo da Dúvida.
Depois de os ter no calabouço por alguns dias, tirou-lhes os olhos e conduziu-os àquele sepulcro, onde ficaram até o dia de hoje. O homem que se extravia do caminho da sabedoria virá parar na companhia dos mortos. Provérbios 21:16. Cristão e Esperança trocaram um olhar, com olhos lacrimosos, mas nada disseram aos pastores. Levaram-nos em seguida a outro sítio, no fundo do vale. Havia ali na fralda da montanha uma porta que abriram. Olhai para dentro, disseram eles. Os peregrinos olharam e viram que o interior estava muito escuro e cheio de fumo. Também lhes pareceu que ouviram um ruído atroador como de fogo e gritos como de quem está sofrendo tormentos. Saía dali um pronunciado cheiro de enxofre. Cristão, isto é um postigo do inferno, para onde entram os hipócritas, que como Esaú vendem a sua primogenitura, que como Judas vendem o seu mestre, que blasfemam do evangelho como Alexandre, que fingem e mentem como Ananias e sua mulher. Esperança, pelo que vejo, esses desgraçados tiveram todos os sinais dos peregrinos, como nós, não é verdade? Pastores, tiveram sim, e alguns por muito tempo. Esperança, até onde tinham chegado na sua peregrinação, quando tão miseravelmente se perderam? Pastores, uns tinham chegado a estas montanhas e outros mais além. Disseram então os peregrinos entre si: é preciso chamarmos aquele que é poderoso para lhe pedirmos forças. Esperança, e preciso também vos será empregá-las, se as receberdes. Os peregrinos mostraram então desejo de prosseguirem no seu caminho, no que os pastores convieram, indo a acompanhá-los até o limite das montanhas. Disseram então os pastores: agora vamos mostrar a estes peregrinos a porta da cidade celestial, se souberem vê-la pelo nosso óculo. Com efeito, faziam diligência para ver, mas a recordação do que haviam visto anteriormente faziam-lhes tremer a mão, a ponto de não poderem aplicar o óculo. Apesar disso, pareceu-lhes que enxergavam a porta e alguma coisa de glória naquele lugar. Com isto, despediram-se e foram cantando pelo caminho. Misteriosos segredos nos ensinaram os pastores. Graças lhes sejam dadas. Venham, venham a estes pastores os que desejam saber coisas profundas, ocultas e misteriosas. À despedida, um dos pastores indicou-lhes o caminho que deviam seguir. Outro intimou-os a estarem prevenidos contra o adulador. O terceiro aconselhou-os a não dormirem no terreno encantado. E o quarto desejou-lhes boa viagem na companhia do Senhor. Então acordei eu do meu sonho. Capítulo 17. Conversa com ignorância. Situação terrível de volta atrás. Roubo de pouca fé. Cristão e Esperança caem em poder de adulador. E de novo adormeci e tornei a sonhar. Vi os dois peregrinos descendo das montanhas pelo caminho da cidade. Mais abaixo das montanhas há um país chamado das Ideias Fantásticas, do qual sai para a estrada por onde vinham os peregrinos um tortuoso atalho. Encontraram aí um jovem meio idiota, que vinha do tal país. Chamava-se Ignorância. Perguntando-lhe Cristão donde e para onde se dirigia, respondeu: Ignorância. Sou natural daquele país que fica à mão esquerda e vou à cidade celestial. Cristão. E como crês tu que podes lá entrar? Olha que é possível que encontres alguma dificuldade à porta. Ignorância. Eu hei de entrar do mesmo modo que entram outras pessoas de bem. Cristão. O que tu podes apresentar para que te franqueie a entrada? Ignorância. Conheço a vontade do meu Senhor, e tenho vivido honradamente. Dou a cada um o que lhe pertence. Rezo, jejuo, pago dízimos, dou esmolas e abandonei a minha pátria para me dirigir à cidade celestial. Cristão. Mas tu não entraste pela porta que está no princípio desta entrada. Seguiste pela vereda tortuosa, e por isso temo que, por melhor ideia que de ti formes, no dia das contas, quando fores entrar na cidade, te acusem de ladrão e roubador. Ignorância. Meus senhores, sois inteiramente estranhos para mim, e não vos conheço. Segui vós a religião do vosso país,
que eu irei seguindo a do meu, e espero que todos sairemos bem. Quanto à porta de que me falais, todo mundo sabe que fica muito longe do nosso país, e não creio que haja em todo ele quem conheça o caminho que a ela conduz. Nem por isso devemos importar-nos, pois temos, como vedes, um atalho fresco e agradável que vem dar a esta estrada. Cristão, vendo este homem, que assim se tinha por sábio, disse em voz baixa a esperança. Maior esperança há para o tolo do que para este. E acrescentou, falta-lhe o entendimento, e diz a todos que é tolo. Que dizes? Vamos conversando com ele, ou apressemos e deixemo-lo para meditar no que lhe dissemos, esperando logo por ele, para ver se pouco a pouco é possível fazer-lhe algum bem. Esperança. Sou do mesmo parecer. Não acho bom dizer-lhe tudo de uma vez. Deixemo-lo só por agora e logo tornaremos a falar-lhe, quando se nos oferecer uma ocasião. Adiantaram-se, pois, e Ignorância foi caminhando um pouco mais atrás. Pouco tinham andado quando chegaram a um sítio muito estreito e escuro, onde encontraram um homem atado com grossas cordas por 7 demônios, que outra vez o conduziram para o postigo que tinham visto na fralda da montanha. Um grande temor se apoderou dos nossos peregrinos ao presenciarem tal espetáculo. Apesar disso, quando os demônios passaram com o homem, Cristão olhou com atenção para ver se o conhecia, por lhe parecer que fosse um tal volta atrás que vivia na cidade da apostasia, mas não pôde ver-lhe as feições, porque levava o rosto baixo, como um ladrão que acaba de ser surpreendido. Depois de ter passado, Esperança viu que ele levava um letreiro nas costas, que dizia: Cristão licenciado e maldito apóstata. Cristão disse então ao seu companheiro: Vou contar agora uma história que me narravam, com referência a um homem destes sítios. Chamava-se ele Pouca Fé, mas era um homem muito respeitável e vivia na cidade da Sinceridade. Junto à entrada da estreita passagem que vamos atravessando, desemboca uma vereda que vem da porta do caminho largo, a qual tem por nome Vereda dos Mortos, por causa dos muitos assassinatos que nela se cometem. Ora, o tal Pouca Fé, vindo em perseguição como agora, assentou-se casualmente neste lugar e adormeceu. Naquela ocasião, desciam a vereda que vem do caminho largo 3 vilões, afamados, covardia, desconfiança e culpa, todos irmãos, os quais, descobrindo Pouca Fé adormecido, deitaram a correr para ele. Neste momento, acordava o infeliz peregrino e dispunha-se a continuar a sua viagem. Logo que os 3 se acercaram dele, intimaram-no a parar com modos ameaçadores. Pouca Fé empalideceu, não teve forças para lutar nem para fugir. Nisto, exclamou Covardia, entrega-nos a tua bolsa. E como o peregrino se demorasse em satisfazer esta ordem, porque lhe pesava perder o seu dinheiro, correu para ele Desconfiança, que lhe meteu a mão na algibeira, tirando uma pequena bolsa cheia de prata. Pouca Fé gritou em altos brados que o roubavam, mas Culpa, que tinha na mão um formidável cacete, descarregou-lhe tão tremendo golpe na cabeça que o prostrou no chão, onde ficou vertendo torrentes de sangue. Os ladrões achavam-se em volta de sua vítima, mas de repente, sentindo passos de alguém que se aproximava e temendo que fosse um tal Grande Graça da cidade de Boa Esperança, fugiram a toda pressa, deixando o pobre homem abandonado. Esperança. E levaram tudo o que ele trazia de valor? Cristão. Não. Faltou-lhes revistar o lugar em que ele havia escondido trazia escondido suas joias. Mas, segundo me contaram, o pobre homem sentiu muito o roubo que lhe fizeram, porque os ladrões levaram-lhe quase todo o dinheiro que trazia para as despesas ordinárias. É verdade que ainda lhe ficaram algumas moedas miúdas, mas essas não chegavam para os gastos da viagem. Mas disseram-me que se viu obrigado a mendigar para poder viver, pois não lhe era permitido desfazer-se das suas joias. Porém, apesar de pedir esmolas, continuou a caminhar quase sempre com o ventre vazio. 1 Pedro 1:18. Esperança. Acho muito estranho que não lhe tirassem o pergaminho mediante o qual devia ser franqueada a entrada na cidade celestial. Cristão.
É realmente estranho, mas se não lhe tiraram, não foi devido à sua habilidade, pois ficou tão aterrado com o ataque dos 3 facínoras que não teve forças nem artes para ocultar coisa alguma. Deveu mais à providência do que aos próprios esforços, a fortuna de ficar de posse de tão apreciável documento. Esperança. Grande consolação devia sentir ao ver que não lhe haviam arrebatado essa preciosidade. Cristão. Poderia ter-lhe sido de grande consolação se tivesse aproveitado dela como devia, mas pelo que me contaram, fez muito pouco uso dela, nas várias circunstâncias em que se encontrou, por causa do grande susto que recebeu quando lhe roubaram o dinheiro. Esqueceu-se do precioso pergaminho durante a maior parte de sua viagem, e se alguma vez se lembrava dele e esta recordação começava a consolá-lo, logo a ideia da perda que sofrera lhe acudia à memória, enlutando a sua alma e tirando-lhe toda a paz. Esperança. Coitado, deve ter sofrido muito. Cristão. Se deve, e não teria sofrido qualquer de nós se tivesse sido tratado como ele foi, roubado e ferido num lugar ermo? O que me admira é ele ter podido sobreviver a tanto sofrimento. Contaram-me que por todo o caminho ia soltando amargas e dolorosas queixas, contando a todos os que encontrava onde e como haviam tirado, como tinham sido feridos e como escapara com vida a tão grandes provações. Esperança. Admira-me que não lhe ocorresse a ideia de empenhar alguma de suas joias, para ter com que suprisse no caminho. Cristão. És extremamente ingênuo. A quem havia de empenhá-las ou vendê-las? No país onde foi roubado, não se dá preço a joias, e mesmo nenhum alívio teria encontrado neste país. E depois que lhe faltassem as joias, quando chegasse à porta da cidade celestial, seria excluído, o que ele bem sabia, da herança que ali se encontrara, o que por certo lhe seria mais sensível do que o ataque e os maus tratos de milhares de ladrões. Esperança. Peço-te que não respondas com tamanha aspereza às minhas perguntas. Não sejas desabrido para comigo e ouve-me. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, e essa primogenitura era sua joia preciosa. Ora, se ele fez isso, por que não havia pouca fé de fazer o mesmo? Cristão. Esaú vendeu efetivamente a sua primogenitura, e exemplo dele tem procedido muitos outros, que por este fato perderam a bênção maior, como aconteceu àquele desgraçado. Mas há diferença entre Esaú e pouca fé, como também entre as circunstâncias de uma e as de outro. A primogenitura de Esaú era típica, caso que se não se dava com as joias de pouca fé. Esaú não tinha outro Deus que não fosse o seu ventre, não assim pouca fé. A necessidade de Esaú não passava do desejo de satisfazer o apetite carnal, e a necessidade de pouca fé era de outro gênero. Além do que, Esaú não se lembrava senão de satisfazer o apetite, e por isso exclamou: Eu vou morrer, para que me serve logo a primogenitura? Mas pouca fé, apesar de ter pouca fé, possuía alguma, e foi esta que obstou a que ele praticasse a extravagância de se desfazer das suas joias, como fez Esaú, e preferisse vendê-las e apreciá-las. Em parte alguma lerás que Esaú tivesse fé, por pouca que fosse, e por isso não é para admirar que aquele em que só impera a carne, o que sempre acontece com um homem que não tem fé para resistir, venda a sua primogenitura, a sua alma e tudo quanto é e quanto tem ao próprio demônio, porque esses homens são semelhantes à jumenta silvestre, que ninguém pode deter. Quanto seus corações estão sujeitos às suas concupiscências, hão de satisfazê-las, custe o que custar. Mas pouca fé está de um temperamento muito diferente. O seu coração inclinava-se para as coisas divinas, e o seu alimento era das coisas celestiais e espirituais. Para que havia, pois, de vender as suas joias, caso encontrasse quem as comprasse, para encher o seu coração de coisas vãs? Dará alguém seu dinheiro para encher o seu ventre de palha? Poderá alguém persuadir a rola a alimentar-se de carne em putrefação como o corvo? Ainda que os infiéis, para servirem às suas concupiscências carnais,
hipotequem ou vendam o que são e o que possuem, todavia os que têm fé, a fé que salva, por pouca que seja, nunca poderão imitá-los. Aqui tens explicado, querido irmão, o equívoco em que estavas. Esperança. Reconheço-o agora, mas confesso-te que a tua severa reflexão quase que me ia enfadando. Cristão. Por quê? Não fiz mais do que comparar a tua ingenuidade à de um pinto mais esperto, que deita a correr por caminhos conhecidos e desconhecidos, ainda pegado à casca. Mas vamos, desculpa isso, e tratemos do assunto que estamos discutindo. Esperança. Eu estou persuadido no meu coração de que esses 3 malvados foram muito covardes, por fugirem quando ouviram os passos daquele que se aproximava. Por que não se armou pouca fé de algum valor? Parece-me que deveria ter se arriscado a combater contra eles, e que só deveria ter cedido quando não houvesse mais remédio. Cristão. Sim, muitos lhe chamaram covarde, porém são poucos os que na hora da provação têm ânimo para se sustentarem. Grande coragem não tinha pouca fé, e pelas tuas palavras vejo que tu, em seu lugar, só te arriscarias a um pequeno combate, cedendo logo em seguida. Na verdade, se agora que estamos longe dos 3 malvados, mostras esse ânimo, receio que fossem muito diferentes os teus pensamentos, caso esses homens te acometessem como acometeram a pouca fé. E deves considerar que eles não passavam de ladrões subalternos, servos do rei do abismo insondável, o qual rei, se fosse necessário, viria em seu auxílio, e a sua voz é como a do leão rugidor. Eu mesmo fui assaltado como pouca fé, e sei, por experiência própria, quão rudes são esses ataques. Os 3 malvados acometeram-me, tendo eu começado a resistir-lhes como bom cristão. Soltaram um pequeno grito, ao qual acudiu seu amo no mesmo instante. A minha vida estaria por pouco, se não me protegesse a armadura toda a prova de que eu ia vestindo por vontade de Deus. E ainda assim, apenas pude sair airoso do combate. Só quem se tem visto em tão duros transes os pode bem avaliar. Esperança, é verdade, mas logo que supuseram que grande graça se aproximava, deitaram-se a fugir. Cristão, tanto eles como seu amo têm fugido muitas vezes da simples presença de grande graça, o que não é para se estranhar, por ser este o campeão real. E creio que deves admitir alguma diferença entre pouca fé e o campeão do rei. Nem todos os súditos do rei são seus campeões. Por conseguinte, nem todos podem fazer prodígios de valor na ocasião da prova. Pode porventura supor-se que um menino qualquer vencesse a Golias como fez Davi, ou que haja uma avezinha com a força do touro? Uns são fortes, outros débeis. Uns têm muita fé, outros têm pouca. Pouca fé era dos débeis, e por isso cedeu. Esperança. Oxalá tivesse aparecido grande graça para o seu bem. Cristão. Mas olha que o próprio grande graça havia de ter sido bastante que fazer com eles, porque apesar de manejar bem as armas e de os conservar em respeito, quando o atacam a certa distância, se é atacado de perto, isso é, se desconfiança, covardia e o outro logram apoderar-se dele, não é preciso grande força para o deitarem por terra, e quando um homem está por terra, bem sabem que pouco vale. As cicatrizes e as feridas que sulcam o rosto de grande graça são boas testemunhas do que digo, e até já ouvi dizer que em certo combate ele chegou a desesperar da vida. Quantos gemidos, quantos lamentos arrancaram estes 3 malvados a Davi. Salmo 88. Hermã e Ezequias, apesar de serem campeões, também precisaram empregar grandes esforços ao serem assaltados por eles, e passaram bem maus bocados. Pedro, a quem alguns chamam o príncipe dos apóstolos, quis provar quanto podia, mas eles o subjugaram de tal maneira que até uma pobre mulher o fez tremer. Demais, o seu rei está sempre em lugar onde pode ouvi-los, e se algum perigo os ameaça, no mesmo instante corre em seu auxílio. Desse rei dizem que, ainda quando uma espada o alcançar, não valerá ela contra ele, nem lança nem couraça, porque ele reputará o ferro como as palhas, e o metal como um pau podre. Não o fará fugir homem flecheiro. As pedras a fundo se tornarão em palhas.
reputará o martelo como uma aresta e se rirá do vibrar da lança. Que poderá, pois, fazer o homem em tais circunstâncias? Verdade é que se o homem pudesse dispor em todas as ocasiões de um cavalo como o de Jó, e tivesse valor e perícia para o manejar, faria coisas estupendas, porque o fogoso respirar de suas ventas traz terror. Escava a terra com a sua unha, salta com brio, corre ao encontro dos armados, não conhece medo, nem cede a espada. Sobre ele fará ruído a aljava, vibrará a lança e o escudo, arrojando espuma e relinchando. Sorve a terra e não faz caso do som da trombeta. Logo que ouve a buzina, diz: vai, cheira de longe a batalha, a exortação dos capitães e o alarido do exército. Mas peões como tu e eu nunca devem desejar encontrar-se com tal inimigo, nem gloriar-se de que outros foram vencidos, nem iludir-se com a própria força, porque os que assim praticam são em geral os que pior saem da prova. Pedro, de quem falei há pouco, queria vangloriar-se, sim, queria dizer, segundo lhe segredava o seu coração, que faria mais por seu mestre e o defenderia melhor do que todos os outros. Quem mais humilhado e abatido pelos três malvados do que ele? Quando, pois, sabemos que na estrada real há destas ocorrências, convém que façamos o seguinte: sairemos armados e sem esquecer o escudo, porque pela falta deste é que o Leviatã foi vencido pelo que o atacou. Quando o monstro nos vê sem escudo, nenhum medo tem de nós. O perigo por excelência diz: embaraçai sobretudo o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Também é bom pedirmos ao rei uma guarda, e ainda melhor será pedir-lhe que ele mesmo nos acompanhe. Por causa desta companhia é que Davi andava alegre, mesmo quando estava no vale da sombra da morte. Moisés antes queria morrer do que dar mais um passo sem o seu Deus. Ah, meu irmão, se ele nos acompanha, que teremos a temer de 10.000 que venham contra nós? Salmos 3. Mas sem ele cairão os soberbos entre os mortos. Eu, pela minha parte, já estive na peleja, e ainda estou vivo pela bondade daquele que o sumo bem, não tenho que me gloriar do meu valor, mas estimarei não tornar a ver semelhantes encontros, ainda que receio que não estejamos de todo livres do perigo. E visto que nem o leão, nem o urso me devoraram até agora, espero em Deus que nos livre de qualquer filisteu incircunciso que venha em nosso alcance. Entretidos nessas práticas, seguiram ambos o seu caminho, precedendo ignorância, até que chegaram a um sítio onde a estrada se bifurcava, o que sobretudo os embaraçou na escolha, porque ambos os caminhos que viam à sua frente lhes pareciam igualmente direitos. Detiveram-se um pouco para refletir no que deveriam fazer, e nessa ocasião aproximou-se deles um homem cuja carne era muito negra, mas coberto de vestido muito claro, o qual lhes perguntou o motivo por que estavam ali parados. Vamos para a cidade celestial, mas não sabemos por qual destes dois caminhos devemos seguir. Vinde comigo, que eu também me dirijo para esta cidade. Assim fizeram os peregrinos e foram seguindo o desconhecido pelo caminho que ele escolheu. Mas à medida que avançavam, notaram que descreviam uma curva e que marchavam em direção oposta à da cidade a que desejavam chegar, da qual se afastavam cada vez mais. Apesar de notarem estas circunstâncias, continuaram a andar. Pouco tempo havia decorrido, quando, sem disso se terem apercebido, se acharam ambos presos numa rede de que não podiam sair. Ao mesmo tempo que caía o vestido branco dos ombros do homem negro, reconheceram então onde se achavam e choraram por algum tempo por verem que não podiam livrar-se. Cristão, agora vejo que caímos no erro. Não nos aconselharam os pastores a precaver-nos contra o adulador? Experimentamos hoje, conforme diz o sábio, que um homem que lisonjeia o seu próximo estende uma rede diante dos seus passos. Provérbios 29, 5. Esperança. Também os pastores nos deram uma nota na direção do caminho, para termos a certeza de que não podemos evitar os laços do destruidor. Nisto andou Davi mais acertadamente do que nós, porque disse: por amor às palavras de teus lábios, tenho guardado caminhos penosos.
Assim estavam os peregrinos presos na rede, quando descobriram um dos resplandecentes que se dirigia para eles com um açoite de pequenas cordas nas mãos. Quando chegou junto deles, perguntou-lhes de onde vinham e que faziam ali. Responderam-lhe que eram os pobres peregrinos que iam em caminho de Sião, mas que um negro, vestido de branco, os fizera extraviar-se, dizendo-lhes que o seguisse, porque também ia para aquela cidade. Então o do açoite replicou-lhes: esse era adulador, falso apóstolo, transformado em anjo de luz. Em seguida rompeu a rede, e deixando-os soltos, disse-lhes: segui-me, que eu vos porei outra vez no caminho. E assim os conduziu de novo ao caminho que tinham deixado, para seguirem adulador. Contaram então ao resplandecente que na noite anterior tinham estado nas montanhas das delícias, que os pastores lhes haviam dado uma guia para o caminho, mas que por esquecimento não tinham lido, e finalmente que tinham sido prevenidos contra o adulador, mas que não julgavam ser aquele que tinham encontrado. Em Romanos 16, 17 e 18. Vi então no meu sonho que o resplandecente os mandou deitar e os castigou severamente, para lhes ensinar o bom caminho que nunca deviam ter deixado. E enquanto os castigava, dizia: eu, aos que amo, repreendo e castigo. Armai-vos, pois, de zelo e arrependei-vos. Feito isso, mandou-os continuar o caminho, recomendando-lhes muito que obedecessem às outras direções dos pastores, o que os dois peregrinos muito agradeceram, e continuaram a sua marcha pelo caminho direito, procurando não esquecer a severa lição que acabaram de receber, e dando graças ao Senhor que usara com eles de tamanha misericórdia.